Ok, aguardando Capitão Turola, comandante aqui da Polícia Militar de Atibaia. Vamos conversar com ele hoje. Vamos aguardar se ele conseguir um tempinho disponível para hoje. Vamos ver. Aguardando a entrada. Meus relatórios. Daqui a pouquinho com a gente, comandante Capitão Wanderley Turola, aqui da Polícia Militar de Atibaia, comandante de toda a região aqui da Polícia Militar. Região Atibaia, cidade de Atibaia. Entrou. Vamos ver. Agora acho que sim, deu certo. Vamos ver se o comandante entra. Aê, agora sim, comandante. Boa tarde, tudo bem? Tudo bom? Como é que Eu vai? tava tentando no computador, não estava dando certo. Regula bem a câmera aí. Vamos ver se isso. Consegue fixar aí? Fica tranquilo, consegue fixar ela aí? Sim, já está fixado. Isso. Então vamos lá. Iniciando. Hoje nossa conversa é com o capitão PM, policial militar, comandante aqui da Polícia Militar de Atibaia, Wanderley Turola. Meus agradecimentos já antecipadamente por ter aceitado o convite e conversar com a gente. E como sempre vai ser uma conversa descontraída, mas também com alguns assuntos muito sérios aí, né, que a gente precisa perguntar. Sim. Então, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço. Uma boa noite a todos. Estamos à disposição. Capitão, vamos iniciar a sua vida. Como é que era? Brincava lá, criancinha, brincava de polícia e já pensou, vou ser policial militar? Isso foi já depois de adulto? Teve alguma influência na família? Como é que foi? Conta pra gente. A influência foi do meu pai. Meu pai, ele queria ser policial militar. Meu avô não permitiu. Ele até fez a inscrição para ser da Força Pública e por um destino, né, do avô, ele não deixou. E daí ele estimulava que os filhos fossem policiais. Então, daí desde criança, a gente brincando de polícia e ladrão, sempre os policiais, eu, meu irmão, minha irmã, né, e somos todos policiais. Até eu brinco que a família é um verdadeiro gabinete de gestão integrado. Eu tenho um irmão que é investigador de polícia civil, a irmã que é delegada de polícia, meu cunhado é delegado de polícia, meu cunhado é guarda municipal, minha sobrinha perita criminal, né? Então toda a família, meu sobrinho agora soldado, todos envolvidos na polícia. A família inteira. O seu avô conseguiu constatar isso? Ele é vivo ainda não? Não, infelizmente ele veio a falecer já. Já. Que ocasionou aí a minha apelo? Gosto de voltar lá atrás, né? Por que ele não deixou? Na época do regime militar, não era? Por que seria até Sim. alguma coisa? Então, ele viveu aquela época da Segunda Guerra, né? Então, ele tinha receio de perder o filho, né? Em virtude às vezes, a força pública ela apoiava, né,
as forças armadas e tinha o receio dele vir ao combate e vir a falecer. Vir a falecer. É justificável, né? Você pensar. E o senhor pensa hoje, seu filho, o senhor tem filhos? Tem. A gente estimula, né? E tem um filho que ele até fez, prestou, passou na academia do Barro Branco, mas quando ele foi, o pai, eu quero ser engenheiro. Falei, você tem que ser o que você gosta. Então ele é engenheiro de automação. E o meu filho mais novo está com 10 anos, ainda fala às vezes que vai ser policial, mas ainda não, a gente deixa ele ter a opção dele, né, do que ele vai ser. Porque fica mais fácil a gente fazer o que a gente gosta, né? E nem eu até brinco em casa, se eu não tivesse salário, eu seria policial. Seria um abono, né? De forma voluntária. Forma voluntária. Ele não tem nos quadros da PM a engenharia? Da Polícia Militar, não. Ele só Não tem do tem? Exército. É só no Exército. Interessante. Porque tem... O que nós temos fora é médico, dentista, veterinário, farmacêutico. Eu pensei que teria também engenheiro. Então, a família toda, mas não é toda de Atibaia, é todos militares, tem uma delegada. Sim, a nossa família, desde que veio da Itália, né, o centro é em Amparo, na região de Amparo. Eu trabalhei um grande tempo em Amparo, né, fui soldado, cabo. Como sargento, eu fui para Campinas. Como oficial, trabalhei em São Paulo. Depois, um tempo aqui em Bragança. Comandei Amparo, tive essa honra. E voltei para Atibaia, onde eu comecei minha carreira. Eu comecei como soldado, fiz a escola de soldado aqui em Atibaia. Aqui em Atibaia tinha escola aqui? Tem ainda não, né? Não, teve. No futuro, quem sabe a gente consiga voltar. O senhor começou lá realmente galgando desde soldado, né? Porque, para quem não sabe, pode entrar direto como aspirante, né? Lá na academia do Barro Branco, né? Ele entra como cadete, né? Aluno oficial. Então, ele só tem que ter o 2º grau, ele pode entrar direto na academia. Então, não é necessário fazer aquela carreira única, né? Então, aqui no estado de São Paulo, a gente tem a carreira única. Então, pode ser o policial militar à praça ou o civil tem as mesmas condições, né? O concurso é aberto para os dois da mesma forma. Que ano o senhor entrou para a Polícia Militar, comandante? É recente, é 1990. 90? Jovem, adolescente. Mas 90 já há bastante tempo aí. Vamos aí, 30 anos. 30 anos. Quase. Eu poderia já estar até reformado, né, ir para a reserva, mas é aquele sonho de conseguir o posto maior da Polícia Militar, né? Então a gente está trabalhando para isso. E consegue, nem que seja na promoção, quando vai se reformar, tem ainda uma automática aí, é isso? Tem mais um, né? Então, eu estou na iminência de ser promovido a major, né? Então, acho que provavelmente até o final do ano, em dezembro, eu serei promovido a major. E daí você tem que permanecer 1 ano no posto para você ter um posto imediato. Então, o ano que vem, se eu me afastar, eu já tenho 12 meses de licença-prêmio, eu me afastaria, iria para a reserva como tenente-coronel. Se eu esperar mais algum tempo, vou na ativa como tenente-coronel, aposentaria como coronel. Está dando uma notícia triste aí para a população que gosta muito do senhor, pelo que eu vejo, né? Se o senhor for a major, o senhor não continua aqui, ou continua? Então, a companhia ela é comandada por capitão. Então, infelizmente, não dá para continuar a comandar a companhia, né? Então, é um posto de capitão, que é o comandante de companhia. O major ele tem uma função ou coordenador operacional ou subcomandante do batalhão. Se houver vaga em Bragança, provavelmente eu vou para comandar Bragança, mas a gente vai estar com uma relação operacional com as cidades, os 16 municípios do batalhão. Então a opção seria Bragança, e não sendo Bragança... Daí é outro batalhão, que poderia ser Jundiaí, Campinas, ou um batalhão de São Paulo.
É, então, eu posso dizer que o senhor está com um passo, final do ano, se despede de Atibaia. Se eu conseguir permanecer no batalhão, eu vou ter até uma forma mais ativa de participar da parte operacional. Então, o coordenador operacional ele está relacionado com a parte de combate aos índices criminais. Então, certo. Os indicadores, a gente faz uma análise semanal e com essas análises a gente pode até vir fazer alguma operação em loco no município que está com algum índice alterado. Certo. Já que o senhor tocou nesse assunto, capitão, como foi? Pois não. Abaixei o rádio só que estava... Tranquilo. Como foi acordar, né, suponho que você estivesse dormindo, e saber que a cidade estava sendo lá bombardeada, esse é o termo correto, jogando bomba aí pelos bancos, bomba na companhia, policial seu morrendo. Como que foi essa situação? Como que o senhor sentiu lá dentro, seu íntimo? A vontade ela está aqui participando ativamente de tentar tirar da cidade, né? Participar diretamente da ocorrência. O que a gente consegue é, mesmo à distância, coordenar, né? Chamar os apoios, as forças policiais, a gente avisar as forças policiais para que a gente não tenha mais uma perda, né? Então, foi essas as preocupações que nós tivemos. Então, no momento que nós soubemos que estava tendo entreveiro armado, de imediato a gente fez o contato com todos os gestores do Gabinete de Gestão Integrada, para a Polícia Rodoviária Federal, para a Polícia Civil, para o Bombeiro, para todos saberem a gravidade da ocorrência que estava ocorrendo. E a gente fez o contato com Campinas, com o batalhão para enviar as forças táticas, né, para a gente ter um reforço para os policiais que aqui estavam. Certo. No caso, você estava em casa, dormindo, descansando. Sim. E é um padrão, né? Então, toda ocorrência de gravidade, ela de imediato, ela é acionado o comandante imediato. Então, toda ocorrência que saia da normalidade, de imediato o serviço de dia do quartel me liga e passa o que está acontecendo. No caso, o senhor está dormindo, tocou o telefone celular, o senhor já sabe que deu algum problema está ocorrendo. Então, mas aí o senhor... Não, repete. Deve ser essa sensação, né? Porque nunca em Atibaia, nunca na história de Atibaia tivemos isso, né? Então, eu trabalhei numa área que a gente tinha uma incidência maior, né? Que era a região de Amparo. Nós tínhamos uma quadrilha que depois ela foi presa, que ela agia na região de Campinas, Pedreira, Monte Alegre do Sul, Serra Negra, com frequência tinha ocorrências desse gênero. Então, a gente já tinha uma forma do efetivo já se posicionar nessas ocorrências. A gente tem um plano de contingência, né? Esse plano só não deu certo em virtude da viatura estar saindo, né? Que ela foi pega de surpresa, mas o restante do efetivo, ele cumpriu esse plano que a gente tem, esse planejamento, onde as viaturas têm que posicionar para que a gente consiga identificar o local que eles estão rumando e para a gente não ter nenhum confronto desproporcional. E quando ele ligou para o senhor, o policial lá, ele já deu a ocorrência dizendo que já fomos atacados aqui e tem um policial ferido ou morto, ele não sabia, né? Dessa forma. Sim, imediato ele falou que várias explosões, tiros de fuzil em viatura, as viaturas estavam tentando fazer o socorro dos policiais, que bravamente o cabo Ricardo e o soldado Morto se deslocaram para a viatura, sob fogo, e fizeram o socorro dos dois policiais. Infelizmente, o Nilson veio a falecer. Veio a falecer. É triste, mas ainda bem que conseguiram aí pegar, a maioria foi preso, pelo que eu sei. Sim, a maioria identificada, presa, alguns vieram a ter novos confrontos com a polícia, foram presos ou vieram a óbito em ocorrências do mesmo jeito. Certo. Então, comandante, eu comecei a observar, depois dessa ocorrência grave aqui na cidade, aí comparando
o policial militar aqui do Brasil, não vou nem dizer de Atibaia, do Brasil, de São Paulo mais especificamente, e daqui. Então, da minha janela eu vejo abordagens, né? Por exemplo, motos, quando vai se abordar motos, né, o suspeito, ou está em atitude suspeita na moto, ele manda levantar a camisa, né? Então, levanta e levanta. E, quer dizer, o bandido, ele faz esse gesto. Quem está de longe, igual eu estou de longe, parece que ele vai pegar a arma, mas é o policial que está falando para ele. Aí eu vi nos americanos, é o contrário, ele já manda ficar, deitar, e de forma alguma ele manda abaixar a mão, é o contrário. Você já percebeu isso? É comum isso? Então, a abordagem policial, ela sempre, a preocupação primeira é na mão. Então, uma abordagem de uma moto, para verificar se ele está armado, manda ele permanecer com a mão no guidão e faz a revista de arma. Na sequência, vendo que não é uma arma, pede para ele levantar para ver se não tem entorpecente ou algo do gênero. Mas a primeira revista que é feita é com o policial e ele com o controle da mão dele. Ele permanece com a mão no guidão. E na sequência ele coloca a mão no capacete, entrelaça os dedos. A preocupação primordial do policial, né, quer seja estadual, municipal ou federal, são as mãos. É onde vai vir o perigo. Então, quando eu percebo que o policial, que o bandido está pondo a mão na cintura, é errado essa abordagem. Ela é errada, não está de acordo com o protocolo, vamos dizer assim. Nós temos um padrão de atendimento de ocorrência. Então, o primeiro é sempre a mão. Pode ser que, como é muito rápida, a primeiro contato é com a cintura. Fez com a cintura, daí pode pedir para levantar. E daí depende a circunstância também. A camisa que ele está, se ele estiver armado, é visível que ele está armado ou não. Então, pode ser que verificou que ele levantou, porque era algo que visualmente ele não poderia ter uma arma, ele poderia ter outro objeto ilícito, entorpecente pelo jeito. Então, tem formas de abordar de acordo com a suspeita que gerou no policial. Então, essa suspeita é que ele esteja armado, tem um protocolo para ser atendido. A suspeita é que ele esteja com entorpecente, é outra ação. Outra ação. Voltando um pouquinho lá atrás de novo, a gente vem para o presente e vamos para o passado. A academia, quando entra na academia de Barro Branco, ela antigamente, não sei se ainda tem um nível universitário, né? Saía de lá com ainda tem um nível superior. Sim. Tem. E a entrada equivale a um vestibular, que eu sei que é dificílimo passar lá, né? E tem trotes, como é que são os trotes lá, Jaqui? Então, o trote, como eu já era da corporação, o trote é tranquilo para quem já é policial militar. E os novatos, mas é sempre aquele trote sadio, né? Aquele trote de mostrar que ele tem que ter respeito ao aluno do segundo ano, do terceiro e do quarto. Já é uma forma de mostrar qual é o caminho do militarismo. Então, que o respeito ao superior. Então, é sempre trote saudável, não é aqueles trotes de faculdade que eu já fiz, faculdade de matemática e de direito. Não tem nada a ver com trote de faculdade normal. São trotes lá de fazer redações, cada letra com uma cor, então não pode repetir as palavras, bem didático. É tranquilo. E que eu pensei que tinha algum trote mais, né, por serem militares, né, alguma coisa mais... tem uma semana de adaptação, né? Essa semana é um trote para mostrar quem quer ser policial. Isso daí não é só na academia, qualquer curso de ingresso. Então, para soldado lá, para a academia também há. Então, para ver se ele tem aptidão a ser um policial militar. Então, de rastejar, de ficar à noite acordado. Então, é aquele ficar algumas horas em pé. Então, é um trote da própria instituição, né? Para ver se ele tem aptidão ao ser policial militar. Tá dormindo, joga a bomba de gás ainda ou não? Não, é para ver a reação, né? A reação. Que nem nós temos aulas de cavalaria.
até para ver se você consegue controlar o seu medo. É que o cavalo é algo grande, né? Então você tem que ir montar no cavalo, mesmo quem não tem esse costume. Então é você controlar o seu medo. O senhor faz montaria? Gosta? Eu morava na zona rural em Amparo, então eu gostava. Faz tempo que eu não ando, mas gostava. Foi sossegado, então, na academia. Sossegado. Quem era o comandante na academia na sua época? Era o Coronel Washington, que foi corregedor. E como que está a situação, por exemplo, já vamos tocar, já que o senhor falou em corregedoria, policial militar, né, é apanhado, aqui em Atibaia acho que não tem muitos casos, se tem eu não me lembro de nenhum. Esses casos em São Paulo aí, que estão pipocando, né, de policial militar, vai em ocorrência, agride, está lá filmado, registrado. Ontem, se não me engano, teve um lá que atirando contra a residência, uma residência até, né, não era em comunidade, como eles costumam, né, era uma residência até bem trabalhada, e colocava, atirava aquelas balas de borracha, né, vamos falar assim. Como tem sido a atuação do senhor, ou é a corregedoria que vem para a cidade para trabalhar nisso? Então, a primeira autoridade, né, disciplinar do policial militar é o capitão. Então, o comandante de companhia ele já tem autoridade disciplinar. Então, ele pode punir de acordo com o nosso regulamento disciplinar. E o nosso regulamento ele é bem rígido. Além da parte penal, né, que nós temos o Código de Processo Penal, que também tem vários crimes próprios, né, só dos militares, nós temos essa parte disciplinar. Então, toda a companhia ela já tem uma estrutura de apuração, né, que se chama Polícia Judiciária Militar Disciplinar. Então, nós temos uma seção aqui na companhia, daí tem essa mesma seção no batalhão, tem no comando do policiamento do interior, e a corregedoria de São Paulo ela pode avocar algum procedimento. Mas então a gente tem uma preocupação, e sempre teve, em ter um bom policial, que é a maioria. Né? A maioria da nossa tropa são bons policiais, excelentes policiais. Com certeza são mesmo, que eu quase não vejo ocorrência desse tipo aqui na região. Agora, como que é feito, por exemplo, o que o senhor acha? Acho que o senhor não vai poder comentar, porque você vai interferir lá na situação, mas eu vou perguntar. Por exemplo, o senhor está vendo, mas é o que a população pensa. Estou fazendo a pergunta como se fosse a população que estivesse aqui na sua frente. O senhor está vendo aqui na televisão, está mostrando, o cara está batendo, está socando, dando a chave, e aí prende, vai para o serviço administrativo, e aí vem um ou outro lá superior e fala o quê? Vamos instaurar um inquérito para apurar. Vai apurar o quê? Se já não está mostrado, vai apurar o quê? Aí vai pegar o sargento, cabo, tenente, para fazer um inquérito, fazer tudo, se já estava demonstrado ali. O que o senhor fala disso para a gente? Então, é a nossa legislação, né? É ampla defesa e contraditório. Então, a gente vê tanto no Código Penal comum, né, quanto no militar, depois da Constituição de 88, tem esse princípio da ampla defesa e contraditório. Mesmo estando evidente, tem que ser apurado. Então, em virtude disso, que a gente vê alguns casos que hoje se usa até a palavra de suspeito. Tem casos que a gente vê uma pessoa matando o outro e tem que fazer o processo. Não pode chegar simplesmente, você já cometeu o crime, você já vai ter a sua sentença. Então, tem o processo legal. Então, mesmo dentro da corporação, e a gente pode ser apenado nas 3 searas, né, na penal, da disciplinar, na civil. Elas são independentes, então depende do caso, você vai responder o processo criminal, você vai responder o processo disciplinar, e pode ser arcar com a parte civil também, de se indenizar a família, indenizar o dano que você cometeu. Então, a gente tem algo a mais ainda, além do comum, que só é responsabilizado no penal e civil, nós somos disciplinarmente também.
O nosso regulamento ele é bem pesado, ele não vincula ao delito, mas sim à conduta. Se a sua conduta não está dentro da sintonia da corporação, você vai responder o processo exoneratório, que pode dar expulsão ou demissão. Em regra, nós temos policiais que foram absolvidos no júri e foram expulsos da corporação porque não está comungando do nosso direito disciplinar. Certo. Eu fiz essa pergunta porque eu sei, mas que fica meio, como o senhor mesmo disse, né? Fica meio que contraditório, né? Não no sentido de defesa, mas no sentido de, você está vendo aqui, matei, aí o cidadão fala lá na televisão, suspeito. Ele não é suspeito, ele é realmente a pessoa que cometeu o delito, aí vai investigar se ele cometeu, né? Não dá, ele também não pode negar, né? Que seria um absurdo a negativa aí, e né? aí tem que ver o todo, né? Que nem fala, não dá só para analisar aquilo lá pode ser a ponta do iceberg, né? Quem mandou, quais foram as condições, se aquilo lá não é algo que envolve outras pessoas, né? E só aquilo lá que foi pego. Então, por causa disso que tem esse processo que vai apurar tudo. E esses casos, ainda falando desses lá de São Paulo, né? Do Rio de Janeiro também, quem vai julgar vai ser o TJM, Tribunal de Justiça Militar? Hoje tem uma lei federal que prevê que é a Justiça Militar que julga. Mesmo os crimes comuns, se for... tem o artigo 9º do nosso código, né, que prevê as circunstâncias que é um crime militar. Então, sendo um crime militar, é julgado pela Justiça Militar Estadual. E caso de, quando for contra a vida, daí é o júri, é o tribunal do júri. Está lá fardado, está fardado lá, no trabalho, é um crime militar. Né? Se ele agir em razão da função, né, porque às vezes pode não agir em razão da função, ele está fardado, mas não agir, ele não estava de serviço, estava no itinerary, então ele pode não estar vinculado à circunstância que configura o crime. Mas se ele estiver escalado, foi atender uma ocorrência, é um crime militar. Que a maioria, então, ele chega na ocorrência, a maioria desses delitos vai para o Tribunal de Justiça Militar, então, né? Justiça Militar Estadual, né, que é a primeira instância, e o Tribunal de Justiça Militar, que é a segunda instância do nosso julgamento. Então, nós temos as duas aqui. Acima de 20 mil, as polícias têm esses tribunais. Certo. No caso de São Paulo, fica lá perto do Mackenzie, por ali, não é isso? Ainda é Doutor Vila Nova. Então, ele fica lá, nós temos todas as auditorias, né? Então, se for um crime que envolva civil, é um juiz togado, é um juiz concursado para aquele caso, para analisar. E se for um crime militar, além do juiz, tem mais 4 oficiais que compõem o colegiado. Isso. Então, tem um colegiado que vai julgar. O juiz civil. Então, o juiz civil com mais 4 militares ali que vão julgar se for um crime militar. Se for um crime militar próprio. Se for um crime militar impróprio, que é aquele que tem nos 2 códigos, né, tanto no militar quanto no comum, e daí é o juiz togado só que julga singularmente. O senhor já participou lá do Tribunal de Justiça Militar, não? Já participei. Participou de algum julgamento assim que chamou, sem citar nomes, mas que o senhor ficou surpreso com a atitude do policial, ou algum caso que o senhor viu que era caso de absolvição, e dá para, assim, rapidamente? Então, lá é bem dinâmico, né? Então, tem os crimes militares próprios, então a gente vê que, que nem fala, o policial ele vem da sociedade, então tem alguns desvios de conduta, né? Então, esse colegiado ele serve para fazer essa correção. Então, teve caso lá de policial que foi, não era contumaz e não seguia a ordem do superior. Então, ele foi lá julgado e foi condenado. Então, a ordem legal não é a ordem absurda, tem que ser cumprida. Insubordinação, no caso. Né? Subordinação. E aquelas situações que tinha antigamente, era mais no regime militar, não sei se agora ainda tem. Por exemplo, não prestou continência, cadeia. Ainda tem? Ainda tem, que é no nosso regulamento disciplinar.
né? Então, esse daí nós temos um procedimento disciplinar, que a primeira autoridade é o capitão, que vai analisar se aquela conduta tem uma excludente, né, não prestou em virtude do quê? Ele pode, tem a ampla defesa de contraditório também, né? Então, ele pode justificar o motivo que ele deixou de fazer. Se ele não justificar, não foi por não gosto desse policial, né? Mas a gente, como policial, a gente tem que ter respeito ao que ele representa, né? O capitão, o cabo, o sargento, né? Depois, se você não gosta da pessoa, é outro momento, né? Como policial, você tem que ter respeito ao que ele representa dentro de uma instituição. Certo. Mas não houve, cara, o senhor já aprendeu, já deixou alguém preso por não prestar continência? Não teve esse desprazer. Tem alguns casos disciplinares que o que nós mais temos é faltar ao serviço, né? Chegar atrasado ao serviço, então todos têm sanção disciplinar. Certo. Não, vou pegar um atestado simplesmente e não vou trabalhar. Aqui não funciona assim, não. Assim não, né? Doar sangue, cidadão está doando sangue toda semana. Ele tem que informar, eu vou doar sangue. Então, que dia que não, a gente vai continuar a servir a comunidade, que não vai ter prejuízo para a população nesse dia. Então, a gente faz uma análise para ter o mínimo naquele dia a servir a comunidade. Tendo esse mínimo, a gente vai autorizar ele a fazer a doação de sangue. Certo. Eu vi que o senhor doou sangue essa semana e tinha lá o senador, fugiu o nome dele agora. Major Olímpio. Major Olímpio, isso. Como é que funciona essa... ele está na reserva, o senhor continua a hierarquia ou não? Chega lá, a mesma coisa ou não? A mesma coisa. Eu tive a honra de trabalhar com ele aqui no batalhão, né? Ele era capitão aqui no 34, em Bragança Paulista, era o subcomandante do batalhão. Então, é uma pessoa exemplar, é uma pessoa que gosta de fazer o bem para a população. Ele realmente é uma pessoa... eu votei nele, no final, né? Votei nele, votei numa outra colega lá também sua, que não ganhou, e hoje estão aí... A maioria que votou está se arrependendo, porque ela iria ser a vice-governadora, né? Ela com como é que era o nome dela? Esqueci o nome dela. Eu sei que era uma coronel, mulher, né? Nicolucci. Né? E junto com o Martins lá, não sei, quer dizer... Márcio França, né? Acho que é o Márcio França. Márcio França. Então, quer dizer, era uma chance única, né? Acho que não teve ainda em São Paulo uma situação de que uma policial militar poderia vir, né, ocasionalmente, a ocupar o posto de governadora, né, do Estado. Aí, perdemos a chance. Naquele momento, nós tínhamos duas, né? Que foi para o segundo turno foi o Márcio França e a Coronel Nicolucci, que ela é da região de São José dos Campos. E nós tínhamos no primeiro turno o SCAF, né? E a Tenente Coronel Carla, que é de Jundiaí também, que é fora uma profissional excelente também. Não conhecia. Voltando para suavizar um pouquinho a conversa, falar um pouco dessas missões e RB, né? Você tem esposa, tem os filhos, né? E como foi para ele, como é até hoje, enfrentar, né, saber que tem essas situações, eles já se levam, né, tranquilamente, o pai é policial e já são grandes, como que é em casa a relação? O maior, né, tem 26 anos, ele sempre preocupado, mas ele entende mais. Mas o mais novo, ainda mais, né, nessa pandemia, né, nessa indecisão se todo mundo amanhã vai estar vivo, né? Então a gente vê que cria um trauma nas crianças, né? Então todo dia ele vai ao papai, se cuida, né, volta para casa, e daí isso a gente preza bastante, né? A gente se cuida mais. Quando E tem quantos anos menor? 10 anos. É pequeno, é criança, né?
Então, E a gente já a teve esposa, algumas... a A esposa, esposa como é que é outra que se preocupa muito, né? Ela foi policial militar, né? E hoje ela é advogada. Mas o pai dela, meu sogro, é oficial da reserva, né? é? Então viveu sempre teve esse receio, né? Da gente ir e não voltar. Mas a gente reza para ir cumprir a missão e voltar para casa. Por falar nisso, eu vi o senhor numa ação na rua, né? Vi pela internet, sei lá, eu quase não saio, a verdade é essa, né? E o senhor estava lá armado e no meio da rua e fazendo o controle de veículos, mas, né? Essa situação, o senhor não acha que coloca em risco, assim, meio que, né? Não seria para o capitão estar ali, não é? Mas o senhor faz questão, pelo que eu vejo, é questão de estar ali e dar o exemplo. Eu Né? gosto do que eu faço. Eu falei, se eu pudesse escolher a profissão, qual profissão você escolhe para ser? É. Eu seria policial militar. Mas o senhor não acha, a gente aí, quando eu vejo policial, 28 anos, 29 anos, morrendo, né? Faltando um ano, né? Morrendo, o senhor não pensa nisso? Puxa, eu já podia ter aposentado, eu vou me segurar aqui, como é que eles falavam antigamente? Vou me cobrir. Vou ficar no gabinete, né? Mas eu não consigo, né? A Consegue. parte que eu mais gosto além de fazer, né? A gente já teve várias ocorrências eu tive um sequestro que a vítima tinha sido roubada, o veículo tinha sido estuprada e veio informação onde estaria esse veículo. Nós conseguimos ir lá, prender o indivíduo. A hora que ela me deu um abraço lá ali, tô livre, não tem coisa que não tem preço, né? Então, várias ocorrências, a gente combate bastante o tráfico de droga, que é o câncer da sociedade, né? E a gente vê as famílias acabando, se definhando em virtude desse vício. Então, quando a gente consegue fazer uma grande prisão, uma realização pessoal. Infelizmente, o tráfico de drogas, eu sempre defendi que tem que punir o consumidor, o usuário. Você prende o usuário, ele não tem, o traficante não tem para quem vender. Mas a legislação, infelizmente, passa a mão na cabeça do usuário. Só prende, não adianta. Continua lá. Prende o traficante e um ou outro. Né? Teve uma operação agora, se não me engano, ontem, né? Prendeu o pai e o filho aqui na Fernão Dias. Não sei se eu estou sabendo, né? Pai e filho, né? Polícia Militar prendeu junto com a rodoviária, lá na Fernão Dias, perto aqui de Mariporã. Quer dizer, é um banco, quer dizer, não acaba nunca. Mas se prendesse, pegar o Noia, né? Pegar o Noia, prendesse, mas não dá para entender por que não se pune. Eu não entendo. Interna, né? Se é doente, então interna. Né? Fica internado. Isso é uma postura minha, né? Capitão, foi ali, vamos tomar uma água, é isso? Zé? Eu também recebi, obrigado. Fica à vontade. Já estamos com 40, só faltam 20 minutos aí para essa. Nada, mais ordens. Foi. Novamente aquela pergunta, acordar, né, o seu policial ligou, comandante, pegaram o Queiroz aqui em Atibaia. E aí? Então, são aquelas ocorrências que a gente não tem uma atuação diretamente, né? Então, ela faz parte da Polícia Civil, né? Então, com relação à Polícia Militar, as ocorrências a gente não trata, né? Então, quando tem outro, ele só passa informação para a gente saber que vai ter essa veiculação, né, da prisão, mas não cabe à Polícia Militar, né, mesmo pela Constituição, essa função. Então, a gente não trabalha com essa informação, a gente só fica precavido, né, com alguma represália que pode acontecer,
mas fora isso a gente não toma nenhuma medida. Mas o senhor ficou sabendo na noite, então? Já Era a mandaram hora, um comunicado? logo que ocorreu a prisão, que teve a veiculação que estava a Polícia Civil cumprindo um mandado aqui e que tinha prendido uma pessoa de nome internacional, né? Então, daí passaram quem é e, para nós, a gente não tem ação nenhuma nesse caso, né? Então, a gente só passa a informação para nosso serviço de inteligência e encerra a notícia. E para o senhor, como foi, pessoa, né, saber que ele estava aqui? Então, a gente fala assim que em Atibaia, pelo trabalho que a gente está fazendo, aqui eles não têm vez, né? Quer seja uma pequena infração, uma grande infração, vai ir para trás das grades. Tem que ir, né? Tem que ir. E a cidade é um atrativo mundial, né? Tem turista de todo mundo e aproveitando para dizer que a maioria, grandíssima, 99% são pessoas de bem, né? Sim. Em Atibaia. Em todos os bairros, né? Que nem fala, não tem o lado de lá e o lado de cá, a gente trata todos da mesma forma, né? Então, Todos da mesma forma. e a maioria absoluta é pessoas de bem. É. O policial militar, a maioria não sabe, mas ele sai de casa, ele tem hora para chegar no trabalho, mas ele não tem hora para sair. Não é isso? Sim. Como é que o senhor Já tive chega em casa? ocorrência de 36 horas. Eu estava na Força Tática aqui do batalhão mesmo de Bragança. Nós recebemos uma informação de um desmanche de caminhão e nós ficamos 36 horas nessa ocorrência empenhados. Então, a gente só avisa a família lá que estamos com missão. Então, ficamos um dia e meio empenhado nessa ocorrência. Um dia e meio. Mas foi flagrante. Flagrante. Conseguimos prender, recuperar vários caminhões, conseguimos fazer o nosso serviço. E nessa situação, aí o senhor chega em casa. A mulher está lá de cara feia, ou como é que é? A esposa, não engula essa mais não. Comandante, aqui quem manda sou eu. Não, como é que a esposa é sempre um posto acima. Então, se você é soldado, ela é cabo. Se você é capitão, ela é major. Então, não tem jeito. Mas hoje o celular facilitou muito, né? Então, quando você nota que você vai ficar um tempo maior, a gente passa a informação, mostra a foto, né? Então, hoje a prova, dá para mostrar a prova material, né? Fica fácil, vou fazer uma live aqui, tô aqui. Aqui, então, já chegou a dormir alguma vez no sofá? Às vezes sim, né? Às vezes que depois eu mostro, foi isso que aconteceu, né? Mas é normal, né? Não tem jeito. O policial, as pessoas não entendem, o policial é um ser humano, né? Comum, tem família, sente, né, dor, chora, leva os filhos para a escola, tudo, né? Sim. E com uma responsabilidade maior, porque ele coloca a vida a serviço dos outros, né? A gente faz um compromisso, né? Eu fiz 2 vezes, né? Como soldado e como oficial. A gente vai defender a sociedade mesmo com o sacrifício da nossa vida. E a gente, que nem fala, o policial, a ocorrência que ele vibra para atender são ocorrências que a gente fala, não dá para entender como vocês vão. Indivíduos fortemente armados, a gente vai lá e a gente vai fazer nosso melhor para prendê-los e deixar a sociedade tranquila. Tem que realmente gostar da profissão, né? Ainda mais no seu caso, que é uma prova aí que gosta realmente, já poderia estar na reserva e está aí se arriscando, né? E é um risco toda vez que se sai às ruas. Né? Olha a perguntinha que tem aqui. O senhor falou em Código Penal Militar.
né? E aí tem os crimes específicos ali nesse código, como o Código Penal nosso civil, tem os específicos ali. Tinha um crime ali, eu até ia estudar isso hoje, mas não sei se tem ainda, né? Do cidadão homossexual. Ainda é crime, você sabe dizer? No quartel, sim. Se ele fizer um ato de pederastia, né, que é o crime, fala isso. No quartel é crime. É Então, é o crime. respeito à instituição. Então, alguns crimes, ele prevê o quê? O respeito à nossa instituição. Então, se você não tiver o respeito a ele, você vai ser punido até penalmente. Então, o que o policial faz no horário de folga dele, que não expõe a instituição, não tem nada a intervir. Ao momento que ele fere a instituição, tem alguns casos que chegam a ser crime, outros só sanção disciplinar. Sanção disciplinar. E tem casos hoje em dia, século XXI, ainda de ser punido, ser preso? Sim. Se ele desrespeitar a instituição, sim. Se ele quebrar nossos valores, a nossa hierarquia e disciplina, são o que sustenta o militarismo. Hierarquia e disciplina. Se ele macular o nome da polícia militar, ele pode ser punido. No caso, é um crime que exige dois sujeitos ativos, aí, vamos dizer assim, né? Dois criminosos, né? Um sargento com um soldado, vamos dizer assim. Aí os dois vão responder. Os dois respondem, da mesma forma. Desde que eles colocam, ou sejam no interior de um quartel, né? Ou de uma forma que ofenda a instituição, os valores basilares da instituição. Certo. Outro crime que eu sei, e só o Código Penal Militar tem, que ninguém sabe, que cai muitas pegadinhas aí em concursos públicos, é sobre a pena de morte, não é? Então, se está lá se tem pena de morte no Brasil, não é? Tem. Aí eu tenho que prestar atenção. Hã? E é por fuzilamento. Tem por fuzilamento no Código Penal Militar. Não? Sim. É o desertor, né? Em caso de guerra, ele vai ser fuzilado. Isso. Então, as pessoas que vão prestar com isso aí têm que prestar atenção, porque tem essa pegada. Não tem pena de morte? Não, tem sim. A exceção prevista no Código Penal Militar, fuzilamento, né? Quem assistiu o nosso vídeo aí, que faz depois também, né? Sim. Que hoje tem uma live com o prefeito aí, ele já deve estar tomando audiência. Mas eu vou reprisando a nossa entrevista com a sua permissão, né? Então, as ordens. Então, aí eu vou. E aí as pessoas vão saber que tem sim pena de morte no Brasil. Existe uma exceção. Né? Aí falou da esposa, dorme no sofá. Agora, uma outra pergunta daquela. Eu fiquei sabendo, me contaram aí, que o senhor, né, hoje sou policial militar, comandante, tudo, mas quando era criança, o delegado, doutor Elton, tinha medo do padre aqui da cidade. Né? E eu fiquei sabendo que o senhor tinha medo da monga, aquela gorila. É verdade? Não, quando ia na Aparecida, né? Uma vez fui lá, fiquei com medo mesmo. Aparecida do Norte. Né? E tinha lá embaixo, lá a jaula dela, fiquei com medo. Fui cabó. E ela começava a chacoalhar grátis, né? Aquela coisa, saía correndo. É verdade. Aí só saiu correndo. Também, a avó saiu. O vô também, eu como criança. Se o vô e a avó correram, o neto corre atrás. Ele fica lá esperando, né? É verdade. É uma coisa que a gente pensa, né? Depois é criança, né? Mas que faz parte, né? Dessas lembranças, né? São boas, né? Sim, esse aqui. E tinha loira do banheiro lá na academia? Não, não tinha. Essa daí já estava mais... com a idade mais avançada, algumas coisas já não tinha receio. Mas tinha na escola lá, ainda falavam. Até hoje falam nas escolas aqui, né? Sim. A loira do banheiro. São situações
do Brasil, né? Situações que guardam, ficam na lembrança, né? Sim, lembranças que nem fala, é da a infância, né? Momentos bons da nossa vida. Os carros. Eu fiz aqui a pergunta que eu tinha que fazer aqui. Ah, essa saiu hoje, essa. Peguei aqui na internet, né, e não é feio. O nosso governador João Dória vai, dar um presente aí, né? Você já sabe, né? Tira o soldado e os cabos, né? Os cabos soldados estão de fora. O restante vai todo mundo passar por um curso de reciclagem, né? Para aprender como trata a população. Isso se referindo àqueles casos que nós já falamos aqui, de agressões. Quer dizer, quem agride, na maioria das vezes, 99%, são cabos e soldados. Isso aí, pelo que eu tenho visto. Quem agride são eles. E quem vai passar por uma reciclagem, vai ter que fazer cursos lá, né? Para direitos humanos, talvez, não sei qual a intenção dele, né? Psicólogos. Quem vai fazer vai ser do coronel até o sargento. E aí o senhor está incluído. O que o senhor acha disso? Então, a parte de fiscalização, né, e de instrução está relacionado com os sargentos e oficiais. Em virtude disso, para a gente, é um número menor, né, do efetivo, e para a gente retransmitir essa nova necessidade que está surgindo em virtude de algumas ações, alguns desvios de conduta que estão ocorrendo dentro da corporação. Então, tem ocorrências que nem fala, não dá nem para defender o policial. Então, que nem o senhor falou no início lá, a imagem já está mostrando o que aconteceu. Então, cabe a nós o quê? Pegar o efetivo, nós temos preleção todo dia, todo turno que entra do serviço, ele é prelecionado. Ele é prelecionado pelos sargentos e pelos oficiais. Em virtude disso que vai ser, nesse momento, para sargentos e oficiais, para que essa nova demanda seja passada a todos os policiais. Então, é uma forma rápida da mensagem chegar a quem está na ponta da linha. Mas o senhor não acha que isso já é uma coisa que já está dentro tem que estar dentro do policial, do soldado, do cabo? Você não pode agredir. Para quê? Né? Você vai agredir. Quer dizer, aí vai precisar do sargento ficar ali. Sim, é o que a gente explica, que o policial ele tem que andar na linha da lei. Se ele fizer para menos, ele vai estar prevaricando. E se ele fizer para mais, ele vai estar abusando. Então, isso é ensinado no primeiro momento que o civil passa numa escola de formação da Polícia Militar. Mas, às vezes, a gente tem que reforçar. Então, esse é o objetivo do governador, da gente reforçar essa forma de evitar que... São poucos os casos. Se a gente pegar o número de ocorrências que a Polícia Militar do Estado de São Paulo atende, e com esses desvios de condutas, não chega a nem a 0,001%. É nada. Mas não pode acontecer. Não pode acontecer. Mas, de qualquer forma, o senhor não acha que os soldados também deveriam passar por uma reciclagem? Então, eles vão passar com o nosso conhecimento. Então, na sequência, então, você preleciona os sargentos e oficiais, então, todo o turno de serviço de todas as cidades do Estado, ela tem uma preleção, chama preleção, que é a instrução de início de serviço. Então, os sargentos e oficiais vão estar com essa informação e, de imediato, vão passar para todo efetivo. Então, nós temos 4 equipes que passam, que faz diuturnamente as viaturas estarem na rua. Então, certo. Em 2 dias, eu consigo replicar para todo efetivo que vai estar na rua. Então, se passar para mim, em 2 dias, todo efetivo de Atibaia vai estar com essa informação. Então, em virtude disso, que é uma forma mais rápida para a ponta da linha chegar com a informação. Porque nós temos um efetivo de mais de 87 mil homens. Se a gente for fazer essa reciclagem para... Nós temos aí mais de, vamos pôr, uns 60 mil soldados, entre cabos soldados, então vai demorar muito. Se a gente fizer para um grupo aí de cerca de 10 mil,
rapidamente passa todo mundo e os 87 mil vão estar com a informação que vai ser passada para todos. É uma coisa mais célere, né? Coisa Mais sério, mais rápida. Agora, não é o seu caso, acho que na região aqui não tem esses casos que vão... mas lá pelos Rio de Janeiro da vida aí, o sargento vai pôr a tropa ali e vai chegar o dedo na... se é isso, é aquilo, e lá não vai ter custo nenhum, né? Fazer o quê? Mas é uma preocupação que aqui a gente sempre teve, né? A gente trabalha já faz anos com a polícia comunitária, é uma filosofia que veio com o nosso secretário executivo, né, o Coronel Camilo. Então, a gente já tem uma filosofia diferente de outras polícias do Estado, de outros estados. Então, eu acho que isso vai facilitar que a gente, rapidamente, esses desvios de conduta sejam corrigidos. Uma pergunta, fazer ela, para o senhor responder assim meio que rápido, por favor. Nós só temos mais 5 minutos. O GGI funcionou? Está funcionando? Ele é uma excelência, né? É uma forma de otimizar o recurso público. Né? Então, um pouco de cada um, a gente consegue muito para a sociedade. Então, hoje nós fizemos uma operação na rodovia Dom Pedro. Se fosse só com o policiamento rodoviário estadual, ela seria pequena. Com todos participando, ela fica grande. Então, todos os atos que o GGI faz, ele se torna grande em virtude da soma de esforços. E a gente usa um lema: o problema de um é o problema de todos. Então, não há passada de bola. A gente vai resolver. Chegou uma demanda, a gente vai resolver. Pode ser que eu não seja o responsável por aquele problema, que seja um problema da Polícia Civil, mas eu vou lá estar como apoio à Polícia Civil. Esse problema não era meu nem da Polícia Civil, era da Polícia Rodoviária Federal. Nós vamos estar lá apoiando a Polícia Rodoviária Federal. E dessa forma a gente consegue resolver a maioria dos problemas, a gente consegue diminuir os índices criminais, a gente consegue aumentar a sensação de segurança e a percepção de segurança pública. Ok. Comandante, para encerrar a última pergunta, que eu costumo fazer, nessas situações aí que a gente vê coisas que as pessoas têm, seres que não são humanos, né? Pessoas que não são humanas, mas que têm a aparência de humano. Né? Hoje em dia a gente tem visto muito aí, né? Muitas pessoas assim. Para o senhor, o que é um ser humano? Para mim, o ser humano, né, na essência dele, é algo que dá amor ao próximo. Esse é aquele que fica compadecido com o sofrimento, ele quer ajudar, ele quer melhorar quem está próximo a ele. Então, o ser humano é aquele que faz todo mundo estar em pé, né? Não deixa ninguém cair, não deixa ninguém para trás. Esse é o ser humano. Ótimo. Está faltando hoje em dia, viu? Faltando o ser, né? Aquele ser essência, né? Que é eu acho que foi criado, o ser da criação, né? Está faltando hoje em dia. Bom, comandante, queria muitíssimo novamente reiterar meus agradecimentos e ter a palavra com o senhor aí para agradecer seus agradecimentos aí a quem está nos assistindo e quem vai nos assistir depois. Então, eu agradeço, estou sempre à disposição. Aqui o quartel está sempre de portas abertas. O que precisar da Polícia Militar, pode contar conosco. Muito obrigado mais uma vez e sucesso. Espero que a sua promoção saia logo aí, daqui para o final do ano. Como eu disse para o senhor uma vez, se mudar de time e fosse corintiano, sobe mais rápido. Não, por enquanto, Palmeiras, não tem jeito. Agradeço, obrigado. Um abraço, comandante. Obrigado. Obrigado, boa noite.